Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu queria, se possível, alguns minutos da sua atenção, aonde eu quero falar aqui sobre conselhos. Há um ditado popular que as pessoas usam, que elas dizem assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas como o amor de Deus é grande para conosco, inclusive para com você que está me ouvindo, é por isso que essa mensagem está chegando até você. Eu queria alguns minutinhos da sua atenção. Eu tenho certeza que se você ouvir esta mensagem, ela certamente vai fazer toda a diferença na sua vida. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 2, diz assim: assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxos de mãos. Espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. No versículo de número 4 do capítulo 17 de 2 Samuel, diz assim: o parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Você observa aqui, queridos irmãos, que Aitofel, acredite você, era conselheiro de Davi. Vou repetir: Aitofel era conselheiro de Davi, braço direito de Davi. Agora esse mesmo Aitofel está planejando ou arquitetando com Absalão, filho de Davi, para matar Davi, para que Absalão pudesse herdar o trono que era do seu pai. E o pior da história, Absalão concordou com o conselho de Aitofel, para que Aitofel pudesse seguir em frente com esse plano, com esse conselho diabólico, para que assim Aitofel pudesse matá-la a Davi, para que Absalão, seu filho, pudesse ficar com o trono do seu pai. Você percebe aqui uma cúpula, você percebe aqui um conjunto de pessoas que aparentemente se falando, aparentemente parecia querer o bem de Davi, só que eram falsos por detrás, inclusive o próprio braço direito, que era o conselheiro dele chamado Aitofel, e Absalão, que era filho, planejando matar o próprio pai para ficar com tudo que o pai tinha. Parece até muitas histórias que acontecem nos dias atuais. Tem filhos que planejam matar os próprios pais para ficar com aquilo que os pais têm. Tem filho no dia de hoje que age exatamente como Aitofel fez, como Absalão, fez aqui. Mas você vai perceber que Absalão aqui vai pagar com a própria vida, porque ele está planejando contra o próprio pai. Então que você vai ver que Deus vai frustrar os planos do diabo, os planos de Absalão, de Aitofel, para colocar Davi em segurança. Mas Absalão se agradou de matar o próprio pai. Absalão se agradou em acabar com o próprio pai, para que ele pudesse ficar com tudo que o pai tinha. Eu digo a você que me ouve do outro lado, tome muito cuidado, você que me ouve, com relação a conselho. Hoje em dia se ouve a todo mundo. Hoje em dia todo mundo ouve todo mundo e segue o que qualquer um fala, o que qualquer um diz, sem saber quem tem a direção de Deus e quem não tem. E isso é algo perigoso. Como eu falei anteriormente, Absalão aqui, ele vai pagar com a própria vida por ele ouvir pessoas erradas, por ele ouvir que ele não deveria. Alguém, quando começa a ouvir pessoas erradas, começa muitas vezes a esfriar na fé. Alguém, quando começa a ouvir pessoas erradas, o diabo começa a peneirar. Alguém, quando começa a ouvir pessoas erradas, começa a desanimá-lo muitas vezes na caminhada com Deus. Alguém, quando começa a ouvir os Aitofel da vida, começa a dar errado e muitas vezes as pessoas próximas nem percebem. Alguém, quando começa a ouvir os Aitofel da vida, começa a esfriar espiritualmente se falando, começa a pensar de maneira contrária do que pensava antes, começa a dar em outros caminhos, começa a se distrair com isso daqui, Alguém, quando ouve os Aitofel da vida, começa a se distrair com isso. Isso aqui é um perigo, inclusive nas mãos de muitas pessoas no tempo de hoje, por conta de conselhos errados. Conselhos errados não acrescentam nada de bom na vida de ninguém. Quando alguém começa a ouvir pessoas erradas, começa a afastá-la da presença de Deus.
Um alguém, quando ela começa a ouvir os Aitofel da vida, em vez dos Aitofel motivar as pessoas a viver o que Deus tem para ela, os Aitofel começam a aconselhar, a desviá-lo, a afastá-la do caminho reto e levar a perdição para os caminhos errados. E é assim que está acontecendo com muita gente nos dias de hoje. Pessoas que estão ouvindo a qualquer um, dando credibilidade a qualquer um, e não ouve de fato e de verdade a voz de Deus. Aí a gente diz assim, muitas pessoas, não pastor, mas fulano que fala comigo do outro lado é gente boa, é uma bênção. Será que é mesmo? Porque os Aitofel comendo pelas beiradas, se aproximando, arquitetando, planejando, e a gente nem percebe, a gente nem se dá conta. E Aitofel que está do outro lado, muitas vezes vai colocando na cabeça de alguém que está na presença de Deus para arquitetar ou para planejar, muitas vezes adiante dos nossos olhos, debaixo dos olhos de alguém, e muitas vezes as pessoas se recusam a perceber. Conselhos errados levam à perdição. Conselhos errados afastam da presença de Deus. Conselhos errados faz a vida, em vez de andar para frente, voltar a andar para trás novamente. Conselhos errados esfria a pessoa na fé. Conselhos errados não acrescenta nada de bom. Por isso eu vou dizer a você, estou falando aqui do filho que planejava contra o próprio pai, matar o próprio pai por conta de conselhos errados. Por isso eu vou dizer a todos que estão vendo essa mensagem, cuidado você pais, em algum lugar que vou ver essa mensagem, aqui Limeira, Cordeirópolis, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, pessoas que ouvirão essa mensagem em Sumaré, pessoas que vão receber essa mensagem em São Paulo, Estado da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, vários lugares você que vai ver essa mensagem. E eu vou ser bem claro no que eu vou falar. Cuidado com quem seus filhos andam conversando. Inclusive através disso daqui, ó. Você não sabe quem está do outro lado. Cuidado com conselhos. Isso aqui é um conselho, repito o que eu falei lá atrás. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas como Deus te ama, essa mensagem está chegando para você. Talvez você que é pai, você que é mãe, ainda dê tempo de você salvar seus filhos. Talvez. Não estou dizendo que isso aqui é uma certeza, porque eu não sei se vai dar mais tempo. Você pai, você mãe, você sabe. Cuidado com quem seus filhos andam conversando. Aqui era um filho planejando matar o próprio pai para ficar com o que o pai tinha. Ah, pastor, meu filho não é capaz disso. Glória a Deus que seu filho é uma bênção, mas nem todos pensam igual. Nem todos. Então tome muito cuidado, queridos. Você que me ouve agora. Muitas vezes seu filho de fato é uma bênção, mas você não sabe o Aitofel que está do outro lado, que está colocando na cabeça do seu filho. Se não está tentando convencer teu filho de algo que você nem quer saber. Se não está tentando convencer teu filho de algo que você nem sabe, dentro da tua casa, diante dos teus olhos, e você está se recusando a enxergar. Cuidado. Esse aqui eu estava colocando na mente de Absalão matar o próprio pai. E no versículo 4, Absalão se agradou do conselho. Absalão achou que aquilo ali era bom. Aquilo ali estava certo, matar o próprio pai para ele ficar com o que o pai tinha. Se essa mensagem está chegando para você, acredite. É porque está acontecendo algo talvez muito próximo de você que não era para estar acontecendo e você está se recusando a enxergar. Se está chegando é porque você tem que ficar em alerta. Cuidado, vigie mais a partir de hoje. Esteja mais atento. Esteja mais atento com o que acontece em sua volta. Com os teus filhos dentro da tua casa, as pessoas em sua volta. Esteja mais atento. Porque isso aqui era alguém muito próximo de Davi. Conselheiro de Davi, braço direito de Davi, está planejando matar o próprio Davi com o próprio filho de Davi, e Davi não sabe de nada. Mas ainda bem que Davi tem Deus na vida dele, e Deus agora vai tirar Absalão para livrar a cabeça de Davi. Olha o versículo 7 do capítulo 17 de 2 Samuel. Então disse Husai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Percebe que Husai era anjo de Deus na vida de Davi. Ele, para livrar a pele de Davi, chegou para Absalão e disse: o conselho que Aitofel te deu dessa vez não é bom. O conselho de Aitofel era para matar Davi.
Mas o conselho de Hussai e Absalão era: o conselho de Aitofel dessa vez não é bom. Mas você vai perceber aqui que como o diabo ele consegue convencer as pessoas, o diabo ele não desiste daquilo que quer. E muitas vezes, por incrível que pareça, por algumas pessoas não dão ouvido à voz de Deus, o diabo normalmente consegue o que quer. Com muitas pessoas, não com todos, mas com muitas, como é que ele vai conseguir? O plano dele não vai ser colocado em prática, mas ele vai levar à frente o seu plano diabólico. No capítulo 18 de 2 Samuel, versículo 9, diz assim: indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. Absalão levou adiante o plano diabólico de Aitofel, tentando matar Davi, o próprio pai dele, para ficar com o que o pai tinha. E agora adiante, Absalão passou debaixo de uma árvore, aonde Absalão não percebeu, ficou pendurado pelo pescoço entre o céu e a terra, morreu enforcado ou sufocado, enquanto o animal que ele estava passou à frente. Percebe? Absalão pagou com a própria vida por ouvir o conselho de pessoas erradas. E essa pessoa errada, acredite você, estava debaixo do nariz de Davi, e Davi não percebia. Essa pessoa errada chamada Aitofel era conselheiro de Davi. Essa pessoa errada chamada Aitofel era alguém que andava ao lado de Davi, era braço direito de Davi, e Davi não sabia que esse alguém que era braço direito dele estava planejando com o próprio filho dele para matar o próprio Davi. Então cuidado com quem conversa com seus filhos, ou com quem está próximo de você. Muitas vezes finge ser uma coisa que não é e você ainda não percebeu. Tome muito cuidado com pessoas próximas, com quem você conversa, com quem seus filhos estão conversando, porque muitas vezes o perigo está tão perto e a gente passa despercebido. A gente não se dá conta, a gente não percebe. Isso aqui é um alerta de Deus. Tá bom, queridos? Que você possa vigiar mais, não só com relação a você, como também com seus filhos e com pessoas próximas. Tá certo? Deus abençoe. Até breve. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.